Eu não sei ser mãe. Essa foi uma das frases que passaram na minha cabeça e que eu cheguei até a falar algumas vezes assim que eu descobri a gestação. Irônico, mas é a realidade. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Pode Falar, na nossa temporada aí Real Life, Vida Real, que eu tô compartilhando aqui com vocês esse processo da descoberta da maternidade. E hoje eu vou falar sobre a frase do título do podcast de hoje, do episódio de hoje, que é Eu Não Sei Ser Mãe. Eu descobri a gestação no final de 2023 e foi um misto de sentimentos, de sensações, porque eu estava me formando, né, depois de 5 longos anos aí no curso de psicologia, finalizando estágio, finalizando entregas de relatórios, estava assim cansada fisicamente, mentalmente, emocionalmente. E quando eu descobri a gestação, ao mesmo tempo que eu fiquei muito feliz, porque sempre foi um sonho de vida para mim ser mãe. Eu lembro que quando era criança, eu sempre ficava sonhando com a minha própria família, idealizando muitas coisas. Isso também se dá por conta da infância que eu tive, um pouco turbulenta, com questões familiares. Então, eu sempre imaginei que com a minha família seria diferente, que eu teria um lar diferente daquilo que eu tive na realidade. E não é uma crítica aos meus pais, embora minha mãe já tenha falecido há alguns anos, mas não é uma crítica, e sim algo que nós vivemos como família. Então eu imaginava realmente isso, que quando eu tivesse a minha própria família não seria daquela forma. Porém, ao mesmo tempo, conforme você vai crescendo, você vai vendo que ter uma família não é tão simples assim. Ela requer sacrifício, requer renúncias, e muitas pessoas, infelizmente, vocês estão ouvindo Sofia ao fundo. Muitas pessoas, infelizmente, não estão dispostas a isso. Muitas pessoas, mesmo tendo suas famílias, não buscam por amadurecimento, e muitos lares vivem nessa tempestade. Eu fui crescendo, né? Casei, passei por várias coisas, e ser mãe se tornou para mim, na minha fase da vida, ser mãe de pet. Então, eu tinha muito sonho de ser mãe de um humano, vamos colocar assim, mas eu era mãe de pet. Então, quando eu descobri que eu estava grávida, eu pensei, meu Deus, e agora? Eu não sei ser mãe, eu sei ser mãe de cachorro. E é diferente, porque um bebê, ele vai requerer totalmente a sua atenção. Ele não sabe ficar sozinho, até sabe, você pode colocar seu bebezinho ali deitado, ele vai ficar um tempo, mas se ele chorar, você vai ter que descobrir por que ele tá chorando. Se é de fome, se é de sono, se é de fralda suja, se é cólica, se é alguma dor, algum incômodo, se é de calor, se é de frio. Então você vai precisar aprender. E eu sempre falava, sempre não, mas eu repeti muitas vezes essa frase: eu não sei ser mãe, eu sei ser mãe de cachorro. Eu sei ser mãe do meu cachorro, do Coffee, um Shih Tzu. Ele já tem as horas dele de comer, eu coloco a comida pra ele, se eu precisar sair, ele fica em casa tranquilamente. Ele já tem a rotina dele de sair pra passear, ele faz cocô no tapetinho, xixi. Ele toma os banhos dele quinzenalmente. Quando tá com alguma coisa, você leva no veterinário, dá um remedinho, algum probiótico. Requer cuidados? Sim, porque se você tem um animal, e já fica aqui o meu adendo, se você tem um animalzinho, cuide. Se você quer ter um bichinho para deixar ele preso na garagem, no telhado, não tenha. Não tenha, porque você não gostaria de viver essa vida, então não queira essa vida para um animalzinho. Ah, mas é só um animalzinho. Sim, mas é uma criação, é uma criatura que foi criada por Deus. Então cuide. E o Coffee, ele é cuidado. Ele tem muitos cuidados. Só que é isso, é mais fácil, em certo ponto, cuidar de um cachorro, porque ele não vai requerer totalmente 100% do seu tempo. Talvez nos primeiros meses, sim, mas depois, não. Ele vai dormir sem você precisar ter que ficar ninando ele, por exemplo. Você não vai precisar passar pelo processo da amamentação, do puerpério, do pós-parto. Você não vai precisar passar por isso.
Então eu pensei tudo isso, ao mesmo tempo que eu estava muito feliz, me sentindo realizada de meu Deus, agraciada, pensando, Deus, obrigada pela dádiva da vida. É um milagre o que eu tô vivendo. Eu não me sentia e não me sinto até hoje merecedora, sabe, da maternidade, merecedora de saber que eu gerei uma vida, que uma vida foi construída dentro de mim, sabe, que o meu corpo foi casa, eu fui casa. Eu fui casa da minha filha, eu fui casa para ajudar ela a crescer, se desenvolver. Eu fui a casa que ajudou ela a chegar ao mundo, sabe? Deus confiou em mim isso. E é uma obra muito grande. Então eu vivi essa dualidade. A dualidade de estou muito feliz, mas eu também estou com muito medo. E eu não sei ser mãe. Era algo que eu dizia. E quer saber? Realmente eu não sabia ser mãe. Não existe um manual dizendo exatamente o passo a passo. Por mais que você estude, por mais que você pesquise, cada bebê é único, cada mulher é única, cada maternar vai ser único. Existem as coisas básicas, existem coisas que sim, você pode aprender, mas tudo é um processo de adaptação que você vai adaptar à sua família, que você vai adaptar ao seu bebê. E aí eu fui em busca dessas informações, eu fui em busca de estudar sobre desenvolvimento infantil, sobre estudar sobre rotina do sono, um pouco sobre introdução alimentar. Eu fui compreender melhor os processos do parto, porque era a parte da qual eu tinha mais medo. Eu lembro que quando eu era mais nova, que minha mãe ainda era viva, eu falava pra ela que eu queria ser mãe, mas eu queria... Tem um episódio do Eu, Patroa e as Crianças, que o Kyle, ele fala que a filha deles nasceu por ele, aí a menininha dele fala, eu sei que é mentira porque a minha mãe já disse que eu nasci dela. E aí mostra a Jay espirrando e o bebê sai. Aí ela já tá com o bebê no colo, né? Uma boneca. E eu falava pra minha mãe que eu queria ser daquele jeito. Eu queria ficar grávida e depois eu já queria acordar e o bebê já saiu de mim, já tá andando, já não usa mais fralda, já come comidinha. E minha mãe falava, ou seja, você quer pular os 2 primeiros anos do seu filho e não viver a fase que é considerada a fase da adaptação e a mais difícil, né? E realmente, hoje eu tenho essa consciência que era o que eu pensava. Eu não queria passar pela parte difícil, eu tinha muito medo dessa parte difícil, eu tinha muito medo do parto. Porém, estudar, né, o curso de psicologia em si, ele me ajudou a abrir os olhos em relação a muitas coisas. Fazer terapia me ajudou a curar muitos traumas, a olhar para minha criança interior que também tinha muitas feridas, e isso tudo eu acabava transferindo para a maternidade e para o meu medo relacionado a isso. E o parto em si realmente foi doloroso. Eu tive um parto, vamos colocar um nome normal, para não usar a outra palavra, né? Mas eu tive um parto normal. E realmente foi muito doloroso, é doloroso, porque você vai sentir ali as contrações. Não tô aqui pra pôr medo em ninguém, se você tá aí gestante, você vai sentir tudo que você tiver que sentir na hora que for o seu momento. Mas realmente é doloroso. Porém é uma dor que passa assim que o bebê sai. Então de tudo que você vai viver depois, é uma parte que é tranquila. Não vou falar que é tranquila de nossa, a não ser que você tome analgesia. Não foi o meu caso. Mas mesmo assim você ainda vai sentir, mesmo assim você ainda vai ter o desgaste. Então eu fui estudar sobre isso para eu ter informação. E por mais que eu tivesse medo, mas eu ia ter um medo sabendo exatamente o que ia acontecer, sabendo exatamente os processos do parto. E assim eu fiz com a questão da soneca, da rotina noturna, da rotina do dia. Porque eu não queria que essa frase, eu não sei ser mãe, se tornasse uma sentença. Ela era uma condição, porque realmente quando eu descobri a gestação eu não sabia ser mãe. Eu não tive contato com outros bebês. O máximo de contato que eu tive com criança em grande escala assim, de tempo foi trabalhando com crianças enquanto eu trabalhava na clínica, no colégio, com crianças atípicas. E, consequentemente, eu também tive contato com outras crianças. Mas eu nunca tive contato diretamente com um recém-nascido, de trocar fralda, de dar banho. Eu nunca tinha dado banho em um bebê. Por mais que eu tenha amigas que tenham filhos, mas eu não tive esse contato, assim, de cuidados
de forma integral, entende? Então, realmente, eu não sabia ser mãe. Porém, eu não queria que essa frase fosse uma sentença, porque ela não era uma sentença. Eu não sabia ser mãe, mas eu ia aprender a ser mãe e eu ia me tornar a melhor mãe que o meu bebê precisaria. A melhor mãe que o meu bebê precisa e a melhor mãe que eu poderia ser para ele e atender as necessidades dele. E aí eu fui em busca de informação. E todas as vezes que essa frase vinha na minha cabeça, eu tentava modelar os meus pensamentos para pensar, eu não sei, mas eu estou aprendendo. Eu não sei, mas eu serei uma excelente mãe. E assim eu comecei uma jornada interna minha. Quando essa frase vinha, eu não sei ser mãe, eu profetizava, porque a nossa boca, ela tem o dom da cura, ela tem o dom de você proferir palavras de bênçãos. Porque o pecado não está no que entra, e sim no que sai. Então eu não queria ser uma pessoa que ia ficar amaldiçoando aquele momento tão maravilhoso ou jogando palavras contrárias àquilo que eu estava vivendo. Eu não sabia ser mãe, porém a partir do momento que eu me tornei uma gestante, eu estava aprendendo a ser mãe. Então a frase não cabia mais à condição que eu estava vivendo. E aí eu comecei esse processo interno de buscar por informação, de modelar os meus pensamentos relacionados a isso, de mudança de comportamento, de assumir a minha nova skin, assumir a minha nova face de mãe. Eu sou uma mãe. A minha bebê ainda não nasceu, mas eu já sou mãe, então eu estou aprendendo a ser mãe. E uma coisa que eu posso dizer para vocês com toda certeza de tudo que eu tenho vivido ao longo desses 4 meses, que atualmente a minha bebê tem 4 meses, fora os 9 meses de gestação, mas vamos contar os 4 meses de vida dela fora da barriga. Eu tenho me tornado uma excelente mãe e eu tenho aprendido ela da melhor forma, porque eu tenho aprendido ela com a minha filha. Então pode ter certeza que aquilo que falam sobre o instinto materno, ele existe. Ele existe e ele vai aflorar em você assim que seu bebê nascer. Porque hoje, se a minha filha chora ou se ela tem um incômodo, eu sei o que ela quer. E não é porque eu aprendi em um livro, mas porque eu aprendi com a minha filha. Certas coisas você vai aprender de forma teórica. Você vai aprender lendo bons livros, educação, certo? Você vai aprender. Não tô falando aqui para você não buscar por informação. Se você puder fazer um curso, não tô falando isso. Faça. Porém, a integralidade disso, a prática, você vai aprender junto com o seu filho. E junto com o seu instinto materno, porque ele existe. Então, a frase, eu não sei ser mãe, hoje em dia ela não me cabe mais. Porque hoje em dia eu tenho me tornado cada dia uma mãe melhor. Dentro da psicologia, existe um teórico que ele fala, o Winnicott, ele fala sobre a mãe suficientemente boa. E existem os dois lados disso. Existe aquela mãe que ela quer se tornar uma mãe suficientemente boa no sentido de perfeição, e aí ela vai colocar sobre ela um grande peso e talvez até sobre o seu bebê, porque ela vai exigir de um bebê coisas que o bebê ele não está pronto, amadurecido para te dar, e você como mãe passando por todos esses processos também não vai estar ali 100% para oferecer essa perfeição, porque afinal de contas ela não existe. Mas também existe o lado de eu sou uma mãe suficientemente boa dentro das condições que eu estou vivendo, dentro da maternidade da minha vida. Dentro do meu maternar, eu tenho procurado ser uma mãe suficientemente boa. Sem ficar cobrando perfeição, sem ficar cobrando exageros, porque tudo que é exagerado é ruim. Então eu tenho buscado um equilíbrio para que seja um processo gostoso para mim, que estou me descobrindo como mãe, e um processo gostoso para minha bebê, que está se descobrindo como indivíduo. Afinal de contas, ela só tem 4 meses. Ela mal entendeu ainda que ela saiu da barriga. Ela está no processo de entender que ela e eu somos pessoas distintas. Ela ainda nem fala. Então eu não posso cobrar dela. Assim como eu também não posso cobrar de mim. Porque há 4 meses atrás ela estava dentro da minha barriga. E eu nem sabia o que eu viveria. Podia ter uma perspectiva? Poderia. Mas a realidade é diferente. Então, esse termo de a mãe suficientemente boa, óbvio que ele abrange muitas outras coisas. Eu tô falando aqui de uma forma superficial. Mas eu lembro que quando eu estudei isso na universidade, foi algo que me tocou muito. E hoje eu tenho vivido exatamente isso. Então, existem os dois lados da moeda. O lado de você querer ser a perfeita, que você vai ficar com uma sobrecarga que não existe. E o lado de você compreender que você tem as suas necessidades, o seu bebê tem as necessidades dele.
se você souber equilibrar e viver isso de forma o mais tranquila e saudável possível, você vai conseguir ter um maternar, como eu posso dizer, você vai conseguir ter um maternar mais leve, porque a maternidade em si, ela já te cobra tanto, ela já te exige tanto, porque cada dia o seu bebê, ele vai apresentar um comportamento diferente, cada dia ele vai estar passando pelo processo dele do desenvolvimento, e não só o bebê, mas você. Eu atualmente estou passando pelo processo eu estou começando a passar pelo processo de me reconhecer no meu corpo atual, porque eu fiquei 9 meses com um peso grande. Hoje, amamentando, e hoje eu estou mais magra do que o que eu estava. E às vezes eu me olho no espelho e eu não me reconheço. Eu já não me reconheço como a Daiane grávida, afinal de contas eu não estou mais grávida. Como também não me reconheço como a Daiane antes de estar grávida, porque essa pessoa já também não existe mais. E eu estou no processo de me reconhecer hoje. A Daiane que é mãe, mas que também é esposa, que também é mulher, que também tem as suas necessidades, que tem que atender o seu filho, que tem que atender a sua casa, a sua família, mas também tem que atender a si própria. Eu estou nesse processo hoje. Então a frase, mais uma vez, eu não sei ser mãe, hoje em dia não me compete mais. E aí eu quero deixar essa mensagem aqui pra você. Se você também tá nesse processo de eu não sei ser mãe, eu entendo e eu não estou invalidando os seus sentimentos. Afinal de contas, eu passei por eles. Mas eu quero que você mude a sua perspectiva de visão pra eu não sei ser, mas eu irei aprender. E eu serei a melhor mãe que o meu bebê vai ter. Não existe uma mãe melhor do que você pro seu filho. Você vai ser a melhor mãe que o seu filho precisa. E aí eu quero deixar uma reflexão ainda maior, que é, dentro desse processo de maternidade, existem muitas pessoas que compartilham o seu processo de maternar na internet. E algumas você consegue ver que existe uma realidade ali. E outras você vai ver que não existe. Que é algo muito perfeito e ilusório a ponto de você querer ficar se comparando de, por exemplo, hoje eu estou gravando esse podcast e fazia exatamente 7 meses que eu não pintava as minhas unhas. Eu parei de pintar antes mesmo da Sofia nascer, porque eu queria colocar o menos possível de toxinas no meu corpo, né? Afinal de contas, tudo que era meu estava sendo usado para formar ela, então eu não queria ficar usando determinadas coisas, porque querendo ou não a gente sabe que isso passa, né? Da nossa pele, pode ir pra corrente sanguínea, enfim, várias coisas, não vou ficar falando aqui pra não falar besteira. E aí depois que ela nasceu, eu fiquei, não tinha esse tempo pra fazer isso, e quando eu tinha algum tempo livre, eu queria dormir, eu queria descansar. Então fazia exatamente 4 meses, desde que a Sofia nasceu, que eu não pintava as unhas. E às vezes eu via na internet algumas mulheres que o bebê acabou de nascer, que tava lá com a unha pintada, o cabelo arrumado. Gente, quando a Sofia nasceu, eu fiquei mais de 15 dias sem arrumar o cabelo, eu só lavava e fazia um coque. Porque eu não tinha tempo, não tinha disposição, eu não conseguia, sabe, isso, eu não sentia nem vontade, na verdade. E aí eu lembro que teve um dia que eu vi uma mãe, né, e aí eu pensei, caramba, ela tá maquiada, tá com a unha feita. Nem parece que ela acabou de ter bebê. Na hora mesmo eu já pensei, não, Daiane, calma, você não pode cair nesse mal de se comparar. Porque você tá vivendo a sua realidade, ela tá vivendo a realidade dela e tá tudo bem. Eu não tô aqui pra falar que ela tá errada, muito pelo contrário. Eu é que deveria estar correndo atrás de querer fazer algo por mim. Porém, não era aquilo que eu conseguia fazer por mim no momento. Eu tive que passar por um processo. Então, é isso. Não caia nessa armadilha de se comparar com outras mães, de se comparar com outras famílias. Porque cada pessoa tem o seu próprio processo. Cada mãe tem o seu próprio processo de cura dentro da maternidade. Tem o seu próprio processo de passar pelo puerpério, a questão hormonal, tempo e tudo mais. Então que hoje você consiga olhar para o seu processo de maternal, para o seu processo durante a gestação, com um olhar de amor, de carinho, de acolhimento a si própria e pensa,
Eu não sei ser mãe, mas eu estou aprendendo a ser mãe. E eu serei profetiza, tá? Porque as nossas palavras, elas têm poder. Então, que da sua boca saia palavras de vida. Que dê vida pra você, que dê vida pro seu filho e pro seu lar. Então, profetiza. Veio aquele pensamento, vamos lá, colocar dentro da psicologia. Veio o pensamento intrusivo. Eu não sei ser mãe. Tudo bem, é uma condição atual. Mas, ela não é permanente. Logo, eu me tornarei uma excelente mãe. Eu serei a melhor mãe que meu filho precisa, eu serei a melhor mãe que o meu bebê precisa e eu serei a melhor mãe que eu vou conseguir ser. Então, que você use da sua boca, que você use das palavras que você consegue proferir aí para profetizar bênçãos de vida para você, para o seu filho e para o seu lar. Então, hoje, a Daiane, que outrora lá atrás disse e pensou, eu não sei ser mãe, é a mesma Daiane que hoje fala, eu sou a melhor mãe que a minha filha poderia ter. E eu tenho me tornado e buscado cada dia mais me tornar uma mãe melhor, uma mãe que faz tudo o que faz com excelência, que sabe que não é perfeita, que não está buscando por perfeição, mas que está buscando ter um lar de amor, de paz e de muito, muito carinho, porque nesse momento é isso que a minha filha precisa. Ela precisa de acolhimento, ela precisa de um lar que ela se sinta segura. E eu quero ser esse lar para ela. Então eu não era, mas hoje eu sei. Eu não sabia ser mãe, mas hoje eu tenho me tornado a melhor mãe. E melhor do que isso, eu tenho aprendido diretamente com a fonte. Qual é a fonte? Deus. Ele tem me acolhido todos esses dias. Então, debaixo das asas dele eu me sinto segura. E eu sei que se ele me permitiu ser mãe, é porque ele viu em mim a capacidade. Então, tô eu aqui buscando por isso. Ele me viu a capacidade, então vamos buscar por ela. Então é isso, esse é o vídeo de hoje. Eu espero que ele fale ao seu coração, que você compartilhe com mais mães, mulheres grávidas que estão passando por esse processo, ou que você já tenha escutado alguém falar, eu não sei ser mãe. Encaminhe esse vídeo para ela ter uma mudança aí de pensamento, uma mudança de perspectiva e vamos todas proferir palavras de bênçãos e abençoar o nosso lar, os nossos filhos e o nosso maternar. Porque você não sabe ser mãe, mas você vai aprender a ser mãe e você vai ser a melhor mãe que o seu filho poderia ter, tá bom? É isso, até o próximo, fiquem todos na paz, um grande beijo. Me sigam nas redes, se você quiser me conhecer um pouco melhor, @DaianeGaray. Não esquece de curtir e compartilhar esse episódio que você está assistindo. Se inscreva para você não perder os próximos e fui!